Oi, gente, bom dia, tudo bem? Fala, Henrique. Bom dia, tudo bom? Como está? Oi, Manu, bom dia. Cadê os demais, pessoal? Fala, Marcolino, dia? Oi, João, bom dia. Oi. Ah, o Léo? Olha só. Amanhã eu encontro ele. Pessoal, bom dia, como estão? Todos bem? Caio, tudo bom? Como estão? Amores de my life. Pessoal, recadinhos. Edilson autorizou nossa aula prática e tudo indica que ela vai acontecer na semana que vem, certo? E vai ser aqui na sala da faculdade do REF, tá? Muito bem? Tudo bem, sem problemas. Aí eu queria pedir algumas coisas para vocês, certo? Ixi, Maria, que se aprontou, rapaz? Elaiá. Hã? Outra agora? É coisa séria? Menina. Beleza. A foto que vai ser garota propaganda. Lá. Já pensou? Pessoal, a única coisa que eu vou pedir para vocês, prestem atenção. Na semana que vem, como a gente, então, tudo indica que fará aula prática, eu não sei ainda se vai ser na quarta ou na quinta, mas as aulas não vão acontecer juntos, os 2 segundos anos, tá? Vai ser o A e vai ser o B separado. Como eu vou trazer material de fora e vocês não têm, assim, estrutura para laboratório, não tem jaleco, essas coisas assim, eu vou pedir que vocês, pelo menos, venham de calça jeans, tá? E as gurias são difíceis de vir, né, de saia ou short, mas os meninos que venham de calça jeans. Por quê? Se arrumar um jaleco, pode vir, Thales, mas de calça jeans, tá? Não, de calça, né? Por quê, pessoal? Alguns materiais que a gente vai manipular, eles são materiais que estão no formol, que estão em soluções específicas. Então, vai que o Thales tem uma alergia. Cai alguma coisa na perna dele, ele tem uma alergia, algo do tipo. A gente não sabe como cada organismo se comporta, tá? Professora, eu esqueci, eu vim de short. Sinto muito, não vai participar da aula, tá? Beleza? Então, assim, quando a gente trabalha com material de laboratório, tem que ter algumas regrinhas. Aí eu vou avisar lá no grupo de vocês se vai ser na quarta ou se vai ser na quinta, que aí eu tô dependendo do aval da UFMS para soltar as peças, tá? Tudo bem? Vai ser com todo mundo que estiver presencialmente no dia, né? Aí a galera, por exemplo, que está em casa e não vai vir, sei lá, aí tenta ver com a Mariana ou com o Edilson como vai fazer esse cenário da atividade prática. Beleza? Combinados? Combinados? A luva eu vou trazer, Thales. Se você quiser trazer o jaleco, sem quem tiver jaleco, às vezes vocês têm jaleco em casa, né? Às vezes da mãe, pai, tal, irmão. Se quiser comprar um sem problema algum, tá? É caro, né? Então, assim, como a gente não tem uma rotina de atividades práticas, eu não recomendo comprar. Ah, mas eu posso comprar descartável. O descartável, posso dar uma dica para vocês. Sabe essas casinhas aqui de material cirúrgico perto da Santa Casa? Aqui perto da escola mesmo? Geralmente eles vendem em pacotes os jalecos descartáveis. Aí vem um pacote com 10 e geralmente custa 40, R$ 45 10 jalecos. Então, se vocês, por exemplo, pegam 10 alunos e racha,
sai R$ 4 para cada um. Né? Então, assim, mas não é uma exigência que eu vou fazer, eu só vou fazer a exigência do short, tá bom? Hã? Pode, desde que seja cumprida, Caio. Oi, Isa, bom dia, querida. Vocês estão ouvindo, né, pessoal, da nossa aula prática que vai acontecer na semana que vem, tá? Beleza. Aí, quem não vem presencialmente para a aula e quiser participar da atividade prática, tem que entrar em contato com a Mariana, ou com o Val, ou com o Edilson, para ver como vai proceder se não tiver no rodízio, coisas do tipo, tá bom? Beleza, meu povo? Beleza, beleza, beleza? Então, bora lá. Ah, pessoal, outra coisa. Ô, meu povo, a aula, como eu disse para vocês, ela não é uma coisa, ô, trio, ela não é uma coisa obrigatória. Eu não vou obrigar vocês a ir na aula. Ah, você tem que ir lá ver uma atividade prática. É um plus que a gente vai dar, porque a gente está adiantado com o material e é uma oportunidade boa de vocês verem as coisas. A gente vai poder pegar as coisas, vão poder pegar, né? Algumas coisas, elas vêm em vidro, algumas coisas vêm no formol, então vem um monte de coisa. Beleza? Combinados? Combinados? Tá? Então, bora lá. Hã? Vai ter sapo cururu. Não, tudo morto, né, gente? Como que eu vou trazer um sapo vivo aqui, criatura? Hã? Tudo morto. Os dois. Ô, Thales, resolve aqui pra mim, fazendo favor. Pega o quadro inteiro. Mas inteirinho não tá pegando? Será que é a câmera que tá com zoom? Tá mal posicionado? Beleza, brigadão.
Mando sim, Manu, só um tiquito, tá? Esse ano, só ano que vem. Fala. Veneno só se causa algum comprometimento no tecido do agente agredido. Nem todos têm essa propriedade. Vai muito da sensibilidade, sabe, Caio? Uma pessoa ser mais ou menos sensível. Então não entra na classificação de veneno. Isso não. Diga. Bioindicação.
Poxa vida. Pronto. Pronto, meu povo. Memória fotográfica? Aham. Seus amigos voltaram agora, Pedroca? Poxa vida, não aguenta, né? É um sem graça mesmo. E aí, meu povo, tudo bem aqui? Tudo bem? Todo mundo? Todos? Melhorou? Melhorou? Pode ir. E aí, criaturinha? É sério isso? Olha, copiou tudo. Veja só. O que você está tirando foto? Conta pra gente. Coval. Eu achei que vocês estavam recebendo alguma advertência. Eu fiquei olhando, falei, ué, o que o Pedro fez? Então, eu falei, eita, pega. Sério? Entendi. Uhum. Entendi. Achei que era ralo. Falei, eita, pega. Eita, pega. Hã? Pessoal, a foto tá no grupo, tá? Foi? Foi, né, Manu? Fala, gatona. Como? Rapidão? Rapidão. Oi. Pessoal, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Agora, nós entramos, então, na parte final do grupo dos anfíbios e fim de papo, certo? Tendo a nossa aula prática semana que vem, sem problema. E se a gente não receber a apostila ainda, prof? Né? Ai, que medo que eu fiquei de você. 10 tipos, tô até tremendo. Não vai ter girino, trem. Não tem como. Na verdade, os bichos, eu vou trazer eles grandes, adultos já. Não tem como trazer girino, não. Dops. Vai. Gente, mata o Thales, tá resolvido. Gente, como que eu vou trazer esses bichos vivos? Pessoal, bora lá. Todos os animais, gente, eles são mortos. Como que eu vou trazer esses bichos vivos aqui? Vocês estão doidos, né? Não, as cobras, elas são da UCDB, aí é outra coisa. E a aula das cobras é só para o 3º ano. Calma, já vai chegar a vez de vocês. Bora lá. Então, pessoal, a gente fecha, né, o cenário aqui do grupo dos anfíbios com 2 sistemas que ficaram faltando hoje,
que é o sistema nervoso e o sistema reprodutor, certo? Quando a gente trabalha com o sistema nervoso, a gente tem que entender que não é só a capacidade do bicho ter um cérebro e fim de papo. É ele ter um sistema de comando, que é o encéfalo, a medula, e também ter uma associação de órgãos sensoriais. Por que a gente fala que o nosso sistema nervoso ele é tão desenvolvido? Porque além de ter um cérebro lindão, uma medula perfeita, a gente enxerga bem, a gente fala, a gente ouve, a gente sente o odor. Então, essas características, elas contribuem para a evolução do sistema nervoso. Beleza. Esses bichos, eles têm uma cacetada de estruturas nervosas. Olha isso aqui. 10 pares de nervos cranianos e 10 pares de nervos espinhais. Isso faz com que o animal tenha um processamento de informação perfeita. Ele tem um encéfalo e ele tem uma medula espinhal responsiva. Gente, o animal nada quando ele está na água, ele salta e ele se locomove de forma serpentiforme quando ele não tem patas, no caso de uma cobra cega. Então, olha que loucura. Para ele conseguir todo esse processamento muscular, é graças ao sistema nervoso. Além disso, eles enxergam muito bem. Eles têm olhos bem desenvolvidos, certo? No entanto, que eles conseguem até perceber ameaças caso, né, um predador se aproxime. Uma das coisas que existe também no grupo dos anfíbios é uma membrana timpânica. Ele não vai ter um ouvido igual o nosso, furadinho que o som entra e é processado. Não. Ele tem uma membrana que trepida, que é como se fosse o tímpano, então ela estremece, e isso faz o sequestro sonoro. Não dá para dizer que são animais tão, né, audíveis assim, mas eles têm percepção sonora sem problema algum. E quando girinos, ou seja, animais que sobrevivem no ambiente aquático, eles têm aquela linha brilhosa no canto do corpo, que é igualzinho dos peixes, que é chamada de linha lateral. Aquela linha lateral, ela é termorreceptora, ela é quimiorreceptora, então são células nervosas espalhadas ao longo do corpo do animal para garantir o deslocamento no meio e a percepção de movimentos hostis, de risco, de periculosidade. Então, no geral, o sistema nervoso é do bem. E uma das coisas que contribuem também para o animal ter a sua relevância ecológica é o quesito da bioindicação. Como eu olho para um animal, isso eu vou perguntar sempre toda a aula, e sei que ele é um bom bioindicador. Respiração cutânea. Então, o fato dele respirar pela pele o torna um bom bioindicador. E como que eu sei que o bicho respira pela pele? A pele é úmida, molhada, viscosa, certo? Então, aquilo ali significa que há uma difusão gasosa, por isso que aquela pele é tão secretora, certo? Outra coisa característica é o aspecto da reprodução. Gente, dentro dos anfíbios, eu tenho 3 ordens. Os anuros, que são sapos, as rãs e as pererecas. Os urodelas ou caudatas, que são as salamandras e os tritões. E os ápodas ou gimnofionas, que são as cobras cegas ou cecílias. A principal pegadinha, a galera achar que cobra cega é réptil, não é, ela não é uma cobra, certo? Achar que ela é um grupo de anelídeos, porque ela tem o corpo cheio de anéis, mas ela é um anfíbio, mas ela é um cordado, né? Então ela tem coluna vertebral, por isso que ela não entra no grupo dos anfíbios. Esses animais, eles são animais que estão pertencentes dentro do grupo dos anfíbios. Só que assim, cada um tem um cenário reprodutivo distinto. Um tem uma fecundação externa, um tem uma fecundação interna. Só que quando a gente estuda uma característica básica do grupo, a gente sempre pega a característica que é preponderante, aquela que existe no maior número de representantes daquele grupo. E isso faz com que eles sejam dioicos, macho e fêmea, separados. Em alguns casos, existe o dimorfismo sexual, ou seja, o macho é bem diferente da fêmea, às vezes por cor e por tamanho. Geralmente o macho é menor e a fêmea é maior. E, no geral, eles têm uma fecundação externa, que acontece fora do corpo. É uma boa fecundação?
É péssima, né? Porque o animal fica muito vulnerável. Significa que eles vão ter uma fase larval, ou seja, um desenvolvimento indireto. Ele vai passar por uma metamorfose. Essa metamorfose leva à formação de um animal que nós chamamos de girino, que ele tem um formato. Esse formato lembra o quê? Um peixe, exatamente. O girino é parecido com um peixinho. Aí o que, que acontece? Esse girino ele tem cauda. Esse animal com essa cauda conseguiria sobreviver no ambiente terrestre? Não. Ele tem que perder essa cauda. Para perder essa cauda, ele vai ter que aumentar a atividade lisossomal. Por quê? Porque os lisossomos, eles contêm enzimas digestivas. E aí, se essas enzimas digestivas são produzidas em uma maior proporção, o que, que acontece? A autofagia, ou seja, digestão do próprio tecido. O tecido começa a ser digerido e o animal começa a projetar os membros, tanto superiores quanto inferiores, certo? Então, quando a gente pensa em reprodução, não é só o fato do bicho acasalar, é o fato do bicho passar por todo esse cenário que possibilita o aparecimento de uma outra espécie. Pergunto para vocês, como que no ambiente eu posso ter uma noção de que os animais estão reproduzindo? No caso dos anfíbios. Hã? A espuma. E para que tenha espuma, eu preciso de água. Então, a gente sabe que o período reprodutivo desses animais é um período de intensa umidade. Chuva, pronto, é sinal de reprodução de sapo. Como que o sapo pode chamar a atenção da fêmea para querer reproduzir? Ele coacha. Então, ele faz o grab dele e ele aumenta aquele papo. A fêmea se sente atraída por esse mecanismo e aí ela escolhe o animal, né, que ela gostaria de reproduzir. É engraçado, pessoal, porque todo esse cenário, ele configura um ritual de acasalamento. Esse ritual de acasalamento, ele vai melhorando conforme o passar dos grupos, né? Então, lá nos mamíferos tem toda uma corte, nas aves, a ave canta, estica as asas, o pavão não abre aquela cauda dele para chamar a atenção da fêmea. Então, isso é muito bom, porque significa que, de uma forma ou de outra, o animal está tentando, né, se perpetuar no ambiente. Essa via de reprodução da espuma, do abraço, do sapinho, daquele esfrega-esfrega, é chamada de amplexo. Tá? Então, amplexo é o nome do cenário reprodutivo dos anfíbios. O macho abraça a fêmea, começa a se esfregar nela, faz aquela espumona e libera todos os seus gametas. Essa metamorfose de girino, ela é determinada por uma cascata hormonal. E esses hormônios, eles são hormônios tireoidianos. Vocês já ouviram falar que algumas pessoas têm problemas tireoidianos? Podem ser muito gordinhas, podem ser muito magrinhas por conta dos hormônios da tireoide? O anfíbio também faz isso. Mas não quer dizer que ele vai ser gordinho ou magrinho. Quer dizer que a metamorfose dele está associada aos hormônios que são tireoidianos, certo? Então, os hormônios da tireoide, principalmente um hormônio chamado tiroxina, é o que vai controlar o metabolismo basal desse animal e aumentar a sua taxa de diferenciação, certo? Tudo bem até aqui? E aí a gente, game over, acaba anfíbio. Tchau, acabou. A gente está entrando num cenário bom. Tudo que a gente está frisando aqui cai no passe de vocês no segundo ano. A única coisa que eu acredito que vocês não vão ter com os professores em sala de aula e sim na revisão é botânica. Porque o resto vocês tiveram tudo, principalmente comigo. Então, assim, a gente viu no início vírus, cai vírus. A gente viu bactérias, cai bactéria. A gente viu protozoário, cai protozoário. A gente está vendo todos esses grupos aqui, que é a classificação biológica, cai no passe. Então, vocês estão com o conteúdo do passe praticamente finalizando, né? Aí a revisão vai trabalhar botânica e vai trabalhar, sim, os aspectos de retomada básica de tudo que vai cair. Até lá tem tempo,
né? O passe vai acontecer dia 12 de dezembro, então tem muito tempo para fechar com chave de ouro todos esses conteúdos, certo? A apostila do quarto bimestre, ela é curtinha, tá? Ela não é muito, tem mais coisa do Newton do que da minha frente. Então, se digamos, eu acabei antes. Se eu acabei antes, eu já começo a revisão do passe com vocês, certo? Vocês estão tendo revisões do passe, né? O Val já está ofertando para vocês, mas a gente vai, né, nos momentos oportunos, trabalhando ainda mais um pouquinho. Beleza? Game over. Galera de casa, dúvidas? Nops. Tudo certo, Henriques. De boas. Fala, Caio. No grupo dos anfíbios, não. A gente pode ter isso, por exemplo, nas aves, nos mamíferos. Você diz assim, como se fosse um abuso sexual, uma violência? Pode. Pode. Os anfíbios a gente não tem isso, mas nos mamíferos bastante, né? Não só na nossa espécie, mas em outras bastante, bastante. Golfinho é um animal que comete abuso. Alguns felinos também podem cometer esse tipo de agressividade. Na verdade, é difícil a gente caracterizar como abuso, né? Porque são animais irracionais. Então, às vezes, um desequilíbrio, né? Por exemplo, há uma competição exacerbada por uma fêmea. Isso pode talvez gerar uma hostilidade, um certo grau de violência, mas tudo irracional, né? Mas acontece. O golfinho é o que mais caracteriza o abuso, né? Porque o golfinho, ele tem um cenário cognitivo diferenciado. Então, assim, não é que ele também vai pensar, eu vou abusar dessa fêmea. Não. Mas o golfinho é um dos únicos animais, também além do homem, que tem um acasalamento por prazer e não por fecundação. Então, aquilo ali estimula ele a ir atrás das fêmeas, certo? Então, isso talvez configure, né, uma violência à espécie. Mas tudo na irracionalidade. Entendido? Como? 16. Por quê? Mas dependendo, não rola, né, Pedro? É desculpa? É desculpa, né? É desculpa, Pedro. Ele só vai com a turma do B. Só vai com a turma do B. Olha, sério? Menino, você tem que ir para dar prejuízo, pra você ser convidada a sair do restaurante. Fala, por favor, chega, né? Sabe peixe? Eles não têm na lateral do corpo uma linha que é brilhosa? Aquela linha brilhosa, chamada linha lateral. Então, ela é um conjunto de células nervosas que vai promover a orientação do animal no deslocamento da água. E os anfíbios têm isso na fase larval, entendeu? Então, eles ainda permanecem com essas células que são termorreceptoras, principalmente para ele ver vibração, temperatura. Isso, exatamente. Ampolas, porque elas estão aqui, né, na região da cabeça. Aí nos ossos, aquela linha bem brilhosa, parece uma fitinha brilhosa no corpo do animal. E aí os anfíbios ainda mantêm isso, mas só na fase larval. Massa, né, gente? Pode. É uma boa troca, né? Onde vocês vão? Bom. Que hora que vocês vão? A gente tem formatura. Olha o Miguel. Olha o Miguel. Tem formatura amanhã. Essa formatura deles é a do ano passado. Montessori. Os guris estão com a festa tudo pago aí por conta da pandemia, né? Nono. Aí eles estão no primeiro ano, né? Vão fazer a formatura. Os caras vão revoar. Chama pra revoar.
Revoada braba, hein? Vai ser boa. A festa deles vai ser lá no Golden. Tá, porra. Festaço, tipo festa de faculdade, assim, gente. Eu tô sempre vou trabalhar sexta, né? Clamando para vocês terem a de vocês ano que vem. As festas aqui era top, gente. Eles fizeram, a última que eu fui foi lá no Murano. Nossa, cara. Ah, né? Viaja, você viaja sem ser formatura. Na rata. Tchau, meu pessoal. Um beijo pra vocês. Se cuidem, juízo. Tenham todos uma boa semana. E a gente se encontra semana que vem. Beijo, beijo. Pode ir. Posso pagar? Bom dia, doutor. Tudo certo? Sala cheia. Semana que vem mais cheia. Maravilha. Vocês são quantos só aqui no segundo A? 90? Entendi. Moçada, sem querer perturbar o maravilhoso sono de Morfeu, não é verdade? Bom dia, senhoritas. Acontece as melhores famílias. Bom, pessoal, seguinte, estamos quase voltando à normalidade, certo?
Evidentemente que é só lá em volta perceber que não estamos totalmente na normalidade, que eu temos usando máscara ainda, não é verdade? Mas a sala já está um pouquinho mais lotada do que estava antes, não é mesmo? Então essa normalidade está voltando. Evidentemente que numa sala cheia, com mais gente, os burburinhos paralelos podem afetar a explicação aqui da frente. Notem, comigo, a gente nunca trabalhou com sala lotada. Desde que vocês me conhecem aqui no segundo ano, nós já estávamos na pandemia, estávamos no remoto, online, a maioria de vocês, não é verdade? E depois fomos voltando aos poucos, com 10, 15 alunos, até chegar na proporção que já está chegando. Evidentemente, voltando ao que eu estava falando no começo da explanação, uma sala mais cheia gera mais burburinho. E a gente sabe que por mais que a gente tente ficar calado os 45 minutos de uma aula, às vezes é complicado. Certo? E, evidentemente, que aqui dentro nós temos muitos tipos de pessoas. As que realmente estão interessadas, as que estão interessadas mais ou menos, e as que não estão interessadas. Estou julgando ninguém. Cada um é o que é. Ponto. Mas eu peço, até para aquelas que não estão tão interessadas assim, fazer um esforço deveriam estar, para prestar atenção aqui e evitar conversa paralela, para a gente ter o silêncio na sala. Quando autorizado a se manifestar, ótimo, a gente conversa, não tem problema nenhum. Mas durante a explicação, presta atenção, porque o colega que está querendo aprender reclama, fala, pô, ouvi aqui, Paulo, os caras estão falando no meu ouvido. Beleza? Então vamos lá. Último tópico da apostila 3, também conhecido como o último capítulo da terceira apostila. Reações de oxidação. Nós estamos aprendendo. Só que agora, não diria um tipo especial, mas um tipo de reação de oxidação que os senhores já viram lá na boa e velha primeira série do ensino médio. As reações de combustão, certo? Primeiramente, eu vou colocar um exemplo aqui. C3H. Opa. H. Se eu quisesse que ele se tornasse um alcano, quantos hidrogênios eu colocaria aqui? Uma maneira fácil de lembrar é pegar a fórmula geral dos alcanos e jogar aqui no meio, certo? CnH2n mais 2. Bom, é 3, 2 vezes 3, 1 mais 2. Então, para ser um alcano, C3H8. Concordam comigo? Mas, pois não? Não. Não. Vamos começando ela, mas não. Se eu quisesse um alceno, qual a fórmula geral dos alcenos? Certo? Que para esse exemplo seria quanto? 6. Só serve para os alcenos? Não. Serve também para o ciclo alcanos. Certo? O único que tem fórmula exclusiva é o alcano. A partir do alceno, alceno, alcino, alcadieno, cicloalcano, cicleno, já compartilham a mesma fórmula geral. Certo? Se eu quisesse um alcino, qual seria a fórmula geral? CnH2n menos 2. E não serve só para os alcinos, serve também para os alcadienos e para os cicloalcenos. Mas isso é o que a gente viu lá no começo da química orgânica, certo? Voltando à pergunta. Só vai ter hidrocarboneto pegando fogo? Não. Mas eles são os principais exemplos, vou voltar aqui para o nosso alcano, certo? Porque eles têm aquilo que, não diria que sustenta a chama, mas que em grande parte pega fogo num composto sobre a face da Terra. Carbono e hidrogênio. Porque se eu tenho carbono e hidrogênio naquilo que vai pegar fogo, com certeza eu terei dois tipos de produtos do outro lado. Toda combustão total ou completa de uma substância que tenha carbono e hidrogênio, e a química orgânica está cheia disso, certo? Vai produzir sempre como produto? Se eu entendi bem, vocês falaram dióxido de carbono, certo? Mais água. Perfeito? Toda a combustão completa, se
substrato possuir carbono e hidrogênio, vai produzir CO2 e água. Mas vamos aos termos técnicos, que não vale só para química orgânica. Aquilo que vai pegar fogo, no caso, esse meu substrato aqui, já que é um composto orgânico, no triângulo do fogo é chamado de combustível. Aquilo que vai sustentar a chama, que em 90% das vezes é o oxigênio na forma de O2, é chamado de comburente. Então, para pegar fogo, tem que ter combustível, tem que ter comburente e tem que ter mais o quê? Calor inicial, a faísca de ignição. É o famoso triângulo do fogo. Combustível, comburente, faísca de ignição. Aquilo que vai fazer pegar fogo, certo? Isso vale tanto para a orgânica quanto para a inorgânica, já que essa é uma reação comum às duas frentes, tanto na inorgânica quanto na orgânica, certo? Mas vamos lá, o assunto é orgânica. Estamos aqui com hidrocarboneto, poderia ser o propano, reagindo com o meu comburente mais famoso, que é o gás do oxigênio. Tem outro tipo de comburente? Tem. Pesquisar na internet depois, vocês me dizem que outros tipos podem existir. Produção do outro lado, CO2 e água. Beleza? Então, primeiramente, você vai fixar. Se o meu combustível tem carbono e hidrogênio, é uma reação de combustão, produto CO2 e água, ponto. Porque você está diante de uma reação total ou completa. Hoje a gente ainda vai ver as incompletas. Beleza? Mas se o cara te pedir uma completa, carbono e hidrogênio, CO2 e água. Perfeito? Pronto, posso passar para o próximo assunto? Uma vez colocado uma reação química na sua frente, num exercício, no vestibular, qual é a primeira coisa que você vai verificar se o cara te deu a reação química? O balanceamento. Se ela está devidamente balanceada, porque se não tiver, vai afetar inclusive os seus cálculos. E se ele pediu para você montar a reação de combustão completa do propano, por exemplo, além de montá-la, ela deverá estar devidamente balanceada, certo? E mais um detalhe, se houver informações no texto, o cara também vai te dizer os estados físicos dos participantes dessa reação, tanto os reagentes quanto os produtos. Nessa aqui, vamos colocar todos nesse estado físico aqui. Estão no mesmo estado físico? Não? Qual o estado físico dessa substância? Podia ser sólido? Se você baixar a temperatura, quem sabe você consegue a metano sólido, certo? Líquido até. Podia ser sólido? É um estado físico, certo? Podia ser sólido? Ué, por que não? Tem gelo seco. CO2. V. Ah, tá aqui a diferença. Por isso vocês falaram que não estão no mesmo estado físico, certo? Para a química está errado. O que é o V? Vapor. Na química, vapor e gás é a mesma coisa. Na física, termodinamicamente falando, já falei isso daqui. Vapor e gás não é a mesma coisa, certo? Gás é toda substância que pode ser comprimida isotermicamente. Vamos lá nas aulas de física para revisar. Mas se a pergunta for na química, vapor e gás indicam o mesmo estado físico da matéria. Porque para a química, passou para o estado gasoso, passou a ser vapor, rompeu-se as chamadas forças intermoleculares. E são três. Só para revisar aí o bom velho primeiro ano. Quais são as três principais forças intermoleculares conhecidas? London, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, certo? Então, na ordem de grandeza de forças, London ou dipolo induzido, como ela é conhecida hoje, não está errado falar London, não está errado falar Van der Waals, não está errado falar dipolo temporário, mas o principal nome dela é dipolo induzido, serve para as moléculas apolares. Dipolo-dipolo, dipolo permanente, serve para as moléculas polares. E a última, a chamada ligação de hidrogênio, que é a força mais forte que tem. Anteriormente, chamadas de pontes de hidrogênio. Modernamente, ligações de hidrogênio. Certo? Só para refrescar a cabeça. Não é o assunto da aula de hoje. Porque ano que vem é o que mesmo? Ano que vem volta a revisão de atomística. Beleza? Enquanto ela não volta,
Na química, vapor e gás tem o mesmo comportamento químico, porque passou para o estado gasoso, passou para o estado de vapor, rompeu-se as forças intermoleculares, ponto. Cuidado com a pergunta do teu vestibular. Se for uma questão que está envolvendo interdisciplinaridade, física e química, você tem que prestar atenção na resposta. Beleza? Se for só química, vapor e gás têm o mesmo comportamento. Por quê? Rompeu-se as forças intermoleculares. Beleza? Voltando para a química orgânica. Tá, posso parar por aí? Tem que fazer agora o quê? Balanceamento. Regra geral do balanceamento, que também já foi discutido aqui. Por onde eu começo sempre um balanceamento, pessoal? Primeira regra, eu olho sempre para quem primeiro? Geral, eu estou perguntando, não especificamente para esta reação aí. Vou fazer um balanceamento. A regra geral diz que eu começo sempre pelo metal. Depois eu vou para o ametal, que não seja nem o H nem o O. Depois eu vou para o H e, por último, eu verifico o oxigênio. Essa é a regra geral. Não deu certo, professor. Não deu certo. Tentei 3 vezes, não deu certo. Esqueça a regra. Tente o oxigênio, tente o hidrogênio primeiro. Porque pode acontecer. Não é uma garantia de 90%. Mas a maioria das vezes é. Qual que é a regra mesmo? Metal, não metal, hidrogênio, oxigênio. Nessa ordem. Metal, ametal, hidrogênio, oxigênio. Certo? Metal, ametal, hidrogênio, oxigênio. Alguém perguntar alguma coisa? Não? Voltando para cá. Nessa reação de combustão completa. Por que é completa? Produz CO2 e água. Tem metal? Não. Foi a primeira regra. Tem ametal? Só tem ametal, certo? Mas eu começo sempre por quem não seja nem o H nem o O. Quem que é o cara, então? Tenho 3. Do outro lado da seta só tem 1. Para Lavoisier ficar feliz. O que eu faço agora? Eu tenho que ajeitar o que fica antes da substância, né? Como é que é o nome daquilo que fica antes da substância, essa numeração? Coeficiente estequiométrico da reação, certo? Eu só tenho direito a 3 carbonos. Aqui só tem 1. O que você faz? Põe o 3 na frente, não é isso? Porque agora 3 vezes 1 dá quanto? Ajeitou a vida do ametal, correto? Qual que é a próxima regra? O hidrogênio? Vamos a ele. Tem 8. Só tem 2. Porque 4 vezes 2, 8. Fechou? Ajeitei o carbono, que é o ametal. Ajeitei o hidrogênio. Não tinha metal aí no meio. Sobrou, por último, ajeitar a vida de quem? Oxigênio. Vamos ajeitar? Lembrando que os produtos, se você não errou em nada, já estão devidamente balanceados. Certo? Então, aqui, em teoria, eu não posso mexer mais. Quantos oxigênios tem? 3 vezes 2? 1 mais 4? 10. Do outro lado vai ter, antes, né? Na parte dos reagentes vai ter que ter 10. Eu tenho quantos? Então não está balanceado. O que você faz? Só posso mexer aqui, porque aqui já está estabelecido que é 1. Você já ajeitou a vida do carbono, certo? Então só posso mexer aqui. O que eu coloco? Quanto? 5. Porque 5 vezes 2? Ajeitou a vida de todo mundo? A equação está rigorosamente balanceada. Pronto, você acabou de produzir uma reação de combustão completa. Se o seu, como é que chama aquilo que vai pegar fogo mesmo? Combustível, reagiu com o seu comburente, e o seu combustível for formado por carbono e hidrogênio, e o cara te pediu uma combustão completa, você provou que formou CO2 e água. Certo? Perguntas? Não? Voltando à pergunta inicial, então. Só vai ser hidrocarboneto que vai pegar fogo? Não. Se tiver carbono e hidrogênio, pode ser qualquer outra substância. Vou colocar esse cara aqui, ó, não sei se vocês conhecem ele. C2H6O. Do jeito que está escrito, a sua fórmula molecular, dá para eu saber só com isso daqui, olhando só para isso, não estou fazendo mais nada. Que função é? Na química orgânica, a fórmula molecular não ajuda muito, certo? Na química orgânica, o que te ajuda a reconhecer a função é a forma estrutural, correto? Pensa comigo, quantas substâncias tem carbono, hidrogênio e oxigênio na química orgânica? Álcool tem? Tem. Aldeído tem? Tem. Carbono, hidrogênio e oxigênio, aldeído? Me deixaram preocupados agora. Aldeído tem oxigênio?
O que é um aldeído? Não tem a carboxila. Parecido. Carbonila, certo? E H2OH. Grupo funcional do aldeído. Aldeído tem oxigênio? Tem. Cetona tem oxigênio? Tem. Ácido carboxílico tem oxigênio? Tem. Tem uma porrada de função que tem oxigênio. Mas olha só, aqui só tem um. O ácido carboxílico já morreu, ele tem que ter 2, certo? E se você lembrar e tentar construir uma forma estrutural, você tem direito a quantos carbonos? 2. E um oxigênio, certo? E quantos hidrogênios? Dá para ajeitar a vida desses caras? Quantos hidrogênios para esse aqui? Quantos para esse? E para esse daqui? Bateu a fórmula? C2H6O, concordam comigo? Não é? Você montou o quê? Que função é essa? Álcool. Que álcool é esse? Quantos carbonos tem aí? Etanol. Etanol. Certo? Beleza. Só que se você aprendeu isomeria, você aprendeu isomeria? Aquela resposta que eu sei agora, o que eu faço? Faço assim ou assim? Qualquer coisa dá um sorriso, fala, estou concordando. É isso aí mesmo, não é verdade? Só que com a máscara fica difícil, tem que sorrir com os olhos. Vocês aprenderam isomeria? Ainda bem. O que é isomeria? Quando você tem a mesma fórmula molecular, porém, deriva estruturas diferentes. Porque tem isomeria plana e tem isomeria espacial, certo? E se você lembrar da isomeria, álcool, o isômero de função de um álcool é sempre um éter. Como é que eu transformo aquilo em éter? Para ser éter tem que ter oxigênio, concorda comigo? Mas o oxigênio tem que separar carbonos, não tem? Então, só tem direito a 2 carbonos, um carbono para cada lado. Quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios? Nenhum. Quantos hidrogênios? Pronto. Etanol. Nome do éter. Pode ser o metoximetano, certo? Pode ser o éter dimetílico, não é isso? Pronto. Pode ser um álcool, pode ser um éter. Não pode? Mas vai pegar fogo? Vai sofrer uma reação de combustão? Vai. Porque ele possui carbono e hidrogênio. Correto? A química orgânica é o que mais tem. Bom, vai pegar fogo qualquer um dos dois. Evidentemente que os pontos, né, que vão iniciar a ignição são diferentes, mas vão pegar fogo. Porque um tem pontos de hidrogênio, o outro não tem, certo? Voltando para cá. Se vai pegar fogo, combustão completa, produtos. CO2 e água. Correto? Pronto. A combustão completa, se o meu combustível tem carbono e hidrogênio, ela tem oxigênio também, mas tem carbono e hidrogênio, CO2 e água. Ele está pedindo a combustão completa. Só resta fazer o que para o cara agora? Balancear, certo? Para obedecer a primeira lei da conservação da massa. Não é isso? Aliás, o nome dessa lei é Lei da Conservação da Massa. O que diz essa lei mesmo, segundo ano? Conserva a massa. Muito bom. O que diz essa lei? É a lei Lavoisier, né? Uma reação química em um sistema fechado, soma da massa dos reagentes igual a soma da massa dos produtos. Lei da conservação das massas, não é isso? Maravilha. Para balancear, para fechar as massas de cada lado, qual a regra do balanceamento? Começo sempre por quem? Metal. Tem metal? Não. Então eu vou para o ametal, que nesse caso é o... Tem 2, só tem 1. Porque 2 vezes 1, 2, certo? Para quem agora? Hidrogênio. Tem 6, só tem 2. Porque 3 vezes 2? Ajeitou a vida do H? Esse lado, o oxigênio já está balanceado. E vai ser sempre assim. 2 vezes 2? 1 mais 3? 4 mais 3? 7. Ah, tá. Tem que ter 7. Tem que ter 7. Tenho quantos? 3. Tem que ter 7, cara. Posso mexer aqui? Não, porque eu já ajeitei a vida do carbono. 3 aqui? Então tá. 3 vezes 2, 6. Mas com mais 1, 7. Fechado o balanceamento?
fechado o balanceamento, e você produziu a combustão completa, que poderia ser o etanol, certo? Sem problemas até aqui. Verificamos a combustão completa e sabemos que ela vai produzir sempre CO2 e água, independente daquilo que eu tenha como substrato. Se for orgânico, tem carbono e hidrogênio, CO2 e água, certo? Ah, mas toda combustão produz CO2 e água, não é verdade? Você reage? Pois não? Tem que ter o comburente. O principal comburente é o oxigênio. Aí eu brinquei com vocês. Dá uma olhada na internet, só tem oxigênio como comburente? Não, no ar atmosférico é ele, certo? Mas existem outros comburentes? Já dou uma dica. Existem os comburentes industriais. Mas o comburente na reação de combustão é o oxigênio. Principalmente na orgânica, que é uma reação de oxidação. E na química orgânica, o que vem a ser uma reação de oxidação? É a entrada do oxigênio, certo? Claro que o conceito geral é oxidação é perda de elétrons. Mas na química orgânica, além desse conceito, falou oxidação na orgânica, vai mexer com oxigênio. Pegando, refrescando um pouco a memória. Nós já vimos até agora o oxigênio aparecer dessa forma aqui, não foi? Nas reações de oxidação em química orgânica. Como é que chama esse tipo de oxigênio? Atômico ou nascente. Da onde ele vem? Quem é que fornece ele para o meio, geralmente? Quem é que fornece o oxigênio atômico ou nascente para o meio, geralmente na química orgânica? Aqueles chamados excelentes agentes oxidantes. KMNO4, permanganato de potássio. Em alguns casos, eu utilizo o K2CR2O7, também chamado de dicromato de potássio. E a gente viu uma outra reação que envolvia o oxigênio, que esse cara não aparecia aí, porque o nome já dizia quem tinha aparecer. A ozonólise. O oxigênio que aparecia sob que forma? Na ozonólise. Certo? Fornecem oxigênio atômico nascente. É o próprio oxigênio na forma de ozônio que vai produzir oxidação. Agora nós estamos vendo o oxigênio na sua forma mais comum, na sua forma molecular, o O2. Pois não, senhorita? Como é que é? K2CR2O7. Dicromato de potássio e permanganato de potássio são bons agentes oxidantes na química orgânica. Por quê? Fornecem oxigênio atômico nascente. Beleza? Na combustão agora, você está trabalhando com oxigênio molecular. O oxigênio que está no ar atmosférico. Certo? Por quê? Porque ele é o principal constituinte do ar atmosférico. Certo? Uma pergunta. Não. Quem que é o principal constituinte do ar atmosférico? Quem? Quantos por cento daquilo que você faz nesse momento entra agora nos seus pulmões? Em segundo lugar, vem quem? Na ordem de quantos por cento? Certo? E quando você faz? Isso entra na proporção de 21% e volta na forma de todo ele? Não, parte volta na forma de oxigênio. Grande parte reage e forma CO2. Certo? Então, cuidado com a pergunta. O que nós respiramos? Nós, seres humanos. Respiramos uma mistura gasosa. Só que esse cara aqui é inerte. Ele entra na forma de N2, sai na forma de N2. Quem realmente entra no seu metabolismo, quem vai fazer você ficar vivo, é o oxigênio, na forma de O2. Questão, não vou lembrar de qual universidade, mas é clássica, deve estar até aparecido no livro de vocês. Contava a seguinte história. Um astronauta, questão de vestibular de química, foi capturado por um planeta alienígena, por uma civilização alienígena. Só que perceberam que o ar, a atmosfera desse planeta, não era respirável, ou seja, aquele astronauta que era terráqueo não iria sobreviver. Essa civilização avançada, percebendo o problema, colocou o astronauta numa sala e no monitor apareceu uma figura conhecida para esse astronauta. Tabela periódica, certo? Tenta ser astronauta hoje em dia para saber o que você tem que saber. Tirando agora o turismo espacial que começou, não é verdade? 3 dias em volta da Terra os caras ficaram, não é? E eram todos civis. Mas olha só,
E a pergunta era, cada buraquinho era uma tecla para você apertar. Falaram para o astronauta para ele apertar a tecla que mantivesse ele vivo. Que teclas o astronauta apertou? Lembrando que a história que o cara contou é que ele não conseguia respirar a atmosfera daquele planeta. Que teclas ele apertou para essa civilização entender o que ele deveria respirar? Ainda bem que era de marca X, certo? E a maioria falou, essa é fácil, eu respiro oxigênio, vou apertar a tecla do oxigênio do primeiro elemento da família 6A. Estava lá com a opção de resposta. Errou! Como não respira oxigênio? Claro que você respira oxigênio. Mas eu disse que nós respiramos uma mistura gasosa, formada por 78% de nitrogênio, que é o gás principal dessa mistura, e 21% de oxigênio. O astronauta teria que apertar as teclas correspondentes ao nitrogênio e ao oxigênio da tabela periódica, certo? E lá tinha a resposta para você marcar essa tecla. Apertaria as teclas do nitrogênio e do oxigênio. Se você apertasse só do oxigênio e tinha essa resposta lá, você erraria a questão. Se você apertasse a tecla só do nitrogênio, também. Teria que apertar isso daqui. Uma questão de química envolvendo tabela periódica, classificação periódica moderna, porque depende da sua localização dos elementos na tabela periódica, mas que tinha biologia no meio. Certo? Maravilha. Ainda bem que não cai mais assim, né? Posso pagar? Voltemos. Entendemos as reações de combustão completa? Pode. Se entendemos as reações de combustão completa, podemos falar agora da incompleta. Beleza? Reação de combustão incompleta, ou queima incompleta, ou queima parcial, certo? Vou dar o exemplo do hidrocarboneto mais simples que existe. Aliás, vou dar o exemplo, não vou perguntar quem é ele. O hidrocarboneto mais simples que existe. O hidrocarboneto mais simples que existe. Metano, forma dele, CH4. Certo? Queima, primeiramente, completa do metano. Completa. O que já posso escrever aqui? Completa. CO2 e água. 2 óxidos, né? Certo? Primeiro fazer a completa. Legal. Das regras que eu sei até agora, só falta fazer o balanceamento, não é isso? Começando por quem? Carbono. Metal não tem, então vou para o ametal. Carbono. Tem um. Resolvido a vida do carbono? Vou para quem agora? Hidrogênio. Tem 4, tem 2. Resolvida a vida do hidrogênio? Para quem agora? Oxigênio, que é a prova dos 9, né? Vier de um lado, tem que ajeitar do outro, para não destruir ninguém. 2 com mais 2? 4, só tem 2. Resolvida a vida do oxigênio? O que você montou aqui foi a combustão completa ou total. Certo? Só que o cara pode te pedir, monte a equação de combustão incompleta, a parcial do oxigênio. Neste caso, especula-se que não tem oxigênio suficiente para oxidar totalmente o carbono, para que ele forme CO2. Então, o que você vai escrever para o cara? Você vai escrever CH4, o comburente continua sendo o oxigênio, mas numa primeira fase não vai haver a formação do CO2, porque não tem oxigênio suficiente no meio. Vai haver a formação do CO, que não é a mesma coisa que o CO2. E ainda vai liberar água no meio. Esse aqui, em excesso no ambiente, te mata por asfixia. Beleza? Esse aqui, dependendo da concentração no ambiente, é venenoso, é tóxico, vai te matar. Então, os dois fazem mal. Já viram quando sai alguma reportagem, geralmente trágica, foi encontrado um casal dentro de um quarto de hotel, às vezes tem criança no meio também, para dormir à noite encontraram mortos no outro dia. Como é que morreram? Geralmente a polícia técnica vai lá, os legistas, e vão verificar a causa-morte daquilo, porque entraram no quarto, estavam todos bem, acordaram mortos. Geralmente, uma das causas prováveis e a mais investigada, e o primeiro setor de investigação é: o aquecedor estava ligado?
Geralmente, aquecedores de alguns lugares são mantidos por chama. Tem uma caldeira lá embaixo que sustenta o aquecimento para gerar a calefação, o aquecimento, certo? Só que se essa combustão estiver desregulada, pouco oxigênio para reagir, ele começa a produzir monóxido de carbono, que é extremamente tóxico. Atingiu a concentração letal, pensa, você dormindo está da sua forma mais vulnerável. Você não sabe o que está acontecendo, certo? Literalmente, complexa no organismo, não impede a troca gasosa, você morre. E também pode produzir CO2 em excesso, toma conta do ambiente e você morre asfixiado. Morre, não tem. Se não tiver alguém presente no ambiente, certo? E mesmo assim, isso tem cheiro? Isso tem cheiro? Para nós humanos? Não, certo? Para perceber que está havendo algum problema, vai desfalecer da mesma maneira. Você estava consciente e acordado e não percebe que o ambiente está ficando saturado do CO2 ou monóxido de carbono. Você desfalece, perde os sentidos e se ninguém te socorrer, você vai a óbito. Então é extremamente complicado. Tanto a formação do CO2 quanto a formação do CO. Tanto a formação do dióxido de carbono quanto a formação do monóxido de carbono. Mas voltando para a química, numa reação, a queima completa fornece dióxido de carbono. A queima incompleta fornece monóxido de carbono. Certo? Bom, se você montou para ele um tipo de reação incompleta, só resta fazer o que agora? O balanceamento. Porque toda reação química deverá estar devidamente balanceada. Começa por quem? Metal. Não tem. Então eu vou para o carbono. 1. Está balanceado? Tá. Para quem eu vou agora? Hidrogênio. 4. 2. Porque 2 vezes 2, 4. Certo? Está balanceado? Hidrogênio. Para quem eu vou agora? 1. 1 mais 2? 3. Só tem 2. Fácil. Corta ele no meio. Não? Nada a ver? 3 sobre 2. E 3 meios vezes 2 dá quanto? 3, certo? Está corretíssimo o que você fez. Mas, geralmente, as questões de vestibulares começam o texto, ou o final do texto, dizendo: faça o balanceamento utilizando-se dos menores números inteiros possíveis. Então, por mais que estiver certo o balanceamento que você fez, ele está dizendo que ele não vai aceitar como resposta. Porque ele quer na frente, os chamados coeficientes estequiométricos, os menores números inteiros possíveis. Isso aqui é um número inteiro? Não. É fracionário, certo? Isso aqui é 1,5, não é verdade? E agora? Multiplica tudo por 2. Pega e multiplica pelo primeiro fator. E o primeiro fator é multiplicar por 2. Então vamos lá? 2 vezes 1. 2. Opa, maravilha. 2 vezes 3 meios. 3. 2 vezes 1. 2 vezes 2. Você transformou aquele lançamento que estava correto. Só que o cara pediu que você fizesse com os menores números inteiros. Os menores números inteiros. Todos dividíveis por 2. Beleza? Se o cara não te falar nada, maravilha. 3 meios, toca adiante. Oi? Multipliquei por 2, certo? E você, para provar que são números inteiros, se eu dividir por 2, não, o menor número inteiro possível eu fiz. Certo? Sem problemas? Maravilha. Se o cara não te falar nada, mantém o 3 meios ali, tá ótimo. Voltou a ser 1, 3 meios, voltou a ser 1, voltou a ser 2. Sem problemas. Geralmente ele pede os menores números inteiros. Beleza? Pois não, sempre. Sempre por 2. Que é o primeiro, para dar o menor número inteiro possível. 1 não pode ser, porque vai manter a proporção. Então multiplique pelo próximo fator, que é 2. Beleza? É uma das maneiras de fazer uma reação de combustão incompleta. A produção do monóxido de carbono, certo? Mas existe ainda uma segunda reação. Pois não, Antônio? Vou repetir aqui o CH4, vai reagir com o meu O2, só que agora, olha só o que vai formar. C mais H2O. C, também conhecido como carbono, certo?
Se vocês pegarem o... Pois não, senhor? Porque eu peguei... Aqui, na verdade, era 1,5, certo? Que era 3 sobre 2. 1,5 vezes 2? Não, tenta por 2 também. Se der fracionário, não vai dar certo. Aí eu tento pelo próximo número. Isso que eu te falo, os menores números inteiros. Não pode dar fração. Mas, geralmente, por 2 já resolve o problema. Beleza? Porque ele quer números inteiros. Tentei por 2, deu fracionário de novo? Não dá. Vou tentar o próximo fator, mas é todo mundo pelo próximo fator. Até que todos fiquem com números inteiros. Certo? Antigamente era só isso. Só se pedia com números inteiros, o cara já avisava. Hoje em dia já vi questões que o cara falou, fez o balanceamento, tá ótimo, o resto por sua conta. Porque estava certo do jeito que estava. Só que você utilizou fração. Tá? Tá errado. Na verdade, são 3 mols de O2. Como os caras falam, mas não existe 1,5 átomos. Né? Então, produza pelos menores números inteiros, para ter um fator inteiro. Só isso, só questão matemática. Beleza? Vamos lá, então. Se vocês pegarem o carro de vocês, ou do pai de vocês, o motor desligado, a frio, certo? Pegar o seu dedo, ir lá no cano de escape e passar a mão, vai voltar como o seu dedo? Está fazendo isso? Não? Lembra que tem que ser com o carro desligado e a frio, né? Mas acabou de chegar, vou passar o dedo. Não. Liga o carro, dá 1 hora para esfriar bastante, certo? Vai lá, carro a frio. Passa no cano de escape o dedo. Ele vai voltar enegrecido, certo? Uma película em cima do seu dedo. Essa película é chamada de fuligem. Quem é a fuligem? Fuligem é carbono puro, certo? Lá vai estar numa das formas alotrópicas do carbono, que vocês estão utilizando ela, inclusive, agora aí. Chama-se grafite, certo? Qual é a outra forma alotrópica famosa do carbono? Diamante. São as 2 formas que você encontra carbono na natureza, grafite e diamante, certo? Em laboratórios, fullerenos, bolas, nanotubos, grafeno, né? Promete uma revolução completa na área de tecnologia, mas é assunto para um próximo ano. Voltando para cá. Se o cara te pedir uma combustão incompleta, você pode fazer o primeiro tipo, mostrando a formação do monóxido, e pode fazer um segundo tipo, mostrando a formação somente da... Como é que chama esse C sozinho aí? Passou o dedo no carro lá. Como é que chama isso aí? Fuligem, certo? Fuligem. Nas grandes cidades, né, principalmente aquelas cidades industriais, é o caso de Campo Grande? Não. Estamos longe de ser uma cidade industrial, certo? O Estado está longe de ser um Estado industrial. Está tentando. Somos mais um Estado agropecuário, certo? Mas industrial não é. Grandes indústrias. Que até é bom. Porque a poluição que essas indústrias soltam, no ar libera muita... Certo? Já ouviram falar o ar irrespirável das grandes cidades. Você olha para o horizonte, aquela película, aquela névoa meio acinzentada, certo? Enegrecida. Fuligem pura. Beleza? Aqui no estado, nós temos esse espetáculo aqui em Campo Grande. E olharam para como é que está o ar de Campo Grande, ao pôr do sol, quando você olha para o horizonte. Assim. Tem uma névoa também. Mas peraí, não somos um estado industrial, está vindo da onde? Está vindo dos outros, né? São Paulo joga para nós, deve ser isso, né? Então, da onde vem? Queimadas num bioma único no mundo. Até o nome, segundo alguns cientistas, está errado. O que nós temos aqui não é um pântano, não é um pantanal. Até hoje nós não temos uma definição para isso. Gostava da definição meu do professor de faculdade. O que é um pantanal? É um buraco que enche d'água, ponto. Hoje estamos tentando entender o que é aquilo. Porque nessas condições que ele está, deveria ser deserto, e não é. É uma grande planície alagada. Pântano é o que nós temos na Flórida, na Ásia. O que nós temos aqui é um bioma único. Mas que está o que recentemente nos últimos anos? Nos últimos anos não, faz tempo que isso acontece. Pegando fogo, queimada, época do tempo seco. Então queimou lá, está liberando CO2, está liberando CO, está liberando fuligem, e tudo isso vem para o ar atmosférico. E você tem a poluição. pH da chuva que cai nesse tempo, é raro cair chuva, certo? Quando os caras vão medir o pH, pergunta para o tio Ítalo, que na época de faculdade participou desse projeto. pH da chuva do estado. Estava dando um pH muito baixo, um pH menor do que 7.
E qualquer coisa menor do que 7 é ácido ou é básico? É ácido. Só que estava dando pH 3. O pH 3, daqui a pouco está todo mundo sem cabelo. Aliás, não se recomenda tomar aquela chuva que cai, certo? Tocou? Então, depois do intervalo, a gente prossegue. Pois não?